Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possam imaginar. Essa frase, atribuída ao grande poeta William Shakespeare, e hoje pode ser aplicada especialmente sobre as dúvidas que pairam no ar quando se trata de assuntos controversos e inexplicáveis. Eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Sejam bem-vindos a mais uma aventura. Na verdade, a frase foi sim escrita por Shakespeare em uma de suas obras, Hamlet, e teria sido proferida pelo personagem central Horácio. Ele queria dizer exatamente isso, que há coisas que a racionalidade, representada na obra por Horácio, não consegue explicar. E hoje vamos falar a respeito de uma criatura avistada na região da usina nuclear de Chernobyl, que desde o primeiro relato tem perturbado o sono das testemunhas. Por outro lado, parece prenunciar algum tipo de catástrofe próxima. É de conhecimento da maioria das pessoas que a usina de Chernobyl sofreu um desastre em 26 de abril de 1986, uma tragédia sem precedentes na história de usinas em todo o mundo. Porém, dias antes, alguns moradores ao redor de Chernobyl teriam avistado uma criatura alada e enorme. E tal criatura não teria sido vista somente naquela região, como você saberá a seguir. A história da criatura alada foi divulgada pelo arqueólogo australiano Robert Maxwell, da Universidade de Sydney, que também é especialista em radioatividade. Segundo ele, trabalhadores de diferentes locais disseram ter visto uma criatura aterrorizante dia antes do acidente nuclear. Suas características são uma mistura de morcego gigante com o lendário Homem-Mariposa, um ser humanoide alado, que também costuma aparecer antes de alguma tragédia, principalmente no sudeste dos Estados Unidos, em West Virginia, e que se tem notícia desde os anos 50. Maxwell, arqueólogo da radioatividade, foi o único a estudar a região de exclusão de Chernobyl, desde que Pripyat e outros locais dentro da faixa de 30 quilômetros ao redor da usina foram desabitados por ordem do então governo soviético. Em suas andanças pela região, ele se deparou com antigos trabalhadores e outros habitantes que relataram detalhes da criatura. De acordo com eles, foi durante um dos turnos de trabalho, 2 dias antes do acidente, que eles avistaram um ser alado, diferente de qualquer pássaro ou morcego que já tivessem visto. A criatura era muito maior e não possuía o corpo de um animal conhecido, mas conforme o ângulo se assemelhava a um ser humano. Alguns moradores de regiões no entorno da usina também relataram tê-la visto. Alguns, inclusive, chegaram a mudar da região imediatamente, de tão estranha que aquela criatura era, e pelo medo que ela passou a espalhar. Vale dizer que nos meados dos anos 80, vários lugares possuíam acesso restringido, sem falar que a humanidade não contava ainda com a facilidade e a rapidez da comunicação que temos disponíveis nos dias de hoje, a não ser pelo telefone. E para resumir essa dificuldade, devemos também considerar as restrições que a então União Soviética impunha aos seus próprios cidadãos. Câmeras fotográficas e filmadoras, então, era um objeto de consumo em poucos países, e mesmo assim, somente as pessoas com melhor poder aquisitivo. Na antiga União Soviética, tais objetos eram artigos de luxo, portanto, a maioria dos relatos só podia ser levado a cabo por meio de confiança no que aquelas pessoas diziam. Parafraseando um dos diálogos de Shakespeare, crer ou não crer? Eis a questão. Segundo as testemunhas, tal criatura teria, além de enormes asas, mais de 2 metros de altura e olhos vermelhos que brilhavam no escuro.
Apesar das coincidências dos relatos que foram dados por diferentes pessoas, em que às vezes nem se conheciam, houve também certas incongruências, como quem disse ter visto uma criatura desprovida de cabeça. Ué, se outros disseram ter visto olhos cor de fogo, consequentemente a criatura teria cabeça. De qualquer forma, a criatura caiu na crendice popular daquela região. E muitos são os que acreditam que ela não só exista, como também prenuncia alguma catástrofe. Isso se assemelha mesmo à lenda conhecida nos Estados Unidos e até mesmo na Inglaterra, a respeito do homem mariposa, que só aparece como que anunciando uma tragédia que está por vir. É fato que a poluição radioativa contamina tudo que estiver ao seu alcance. Assim, não é só o solo, como também objetos, plantas e animais são afetados pela radiação. Em seres humanos e também em animais, a radiação é capaz de aumentar o número de radicais livres, moléculas que em excesso provocam uma morte de células sadias no organismo. Além disso, pode provocar a quebra de cromossomos e também atuar na mutação genética de um indivíduo. Sendo assim, há um grande risco de uma mulher grávida dar à luz a uma criança com má formação congênita, anormalidades em órgãos vitais como coração, fígado e outros, assim como causar sérios problemas neurológicos, desde a formação do cérebro, quando o bebê ainda está no útero da mãe. Isso acontece também no reino animal, caso a fêmea em gestação seja exposta à radiação. Vários estudos foram e ainda são feitos a respeito dos animais, que até hoje vivem na zona de exclusão de Chernobyl. Apesar das controvérsias, alguns biólogos como Timo Sou, da Universidade da Carolina do Sul, afirmam que a radiação é responsável por causar sérias mutações ou até mesmo mortes aos animais. E isso foi constatado por ele ao analisar alguns pássaros e pequenos roedores que vivem na região. No entanto, James Beasley, que é professor assistente na Universidade da Geórgia, lá nos Estados Unidos, diz que em relação aos animais de médio e grande porte, ainda não foram feitos quaisquer estudos mais aprofundados, ao menos no que diz respeito às mutações genéticas causadas pela radiação. O que se tem notado claramente é o aumento do número de animais, tanto carnívoros quanto herbívoros, bem como na recuperação e no crescimento de áreas florestais na zona de exclusão, especialmente com a debandada compulsória de humanos daquela região. Mas isso não é o que diz a doutora em biomedicina, a francesa Anne-Marie Réaumertin. Segundo ela informou ao site norte-americano, entre os anos de 1989 e 1990, foram registrados números acentuados de animais que nasceram com alguma deformação genética. Só no ano de 1990, foram contabilizados 400 indivíduos nascidos com deformações. Algumas tão sérias que resultaram na morte quase imediata do recém-nascido. O que se poderia levantar em conta no caso da criatura avistada em Chernobyl é que poderia ser o morcego mutante, que nasceu com genes modificados pela poluição, radioativa. Mas você se lembra que a criatura foi vista antes do acidente ter acontecido? Então, ela não seria resultado da ação radioativa? Nesse caso, também pode-se supor a existência de algum tipo de pássaro, ainda desconhecido, que tenha sobrevoado aquela região, coincidindo com o acidente nuclear que aconteceu dias depois do seu avistamento. Por outro lado, esse mesmo tipo de criatura já foi visto até mesmo nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, de acordo com o relato em ambos os países, poderia se tratar da mesma espécie de animal, ou criatura, como queira chamá-la. Até que ela não seja encontrada e examinada, será difícil dar um parecer que confirme sua existência ou a sua aparência, ou se realmente ela surge prenunciando um acontecimento trágico. Por enquanto, está sendo tratado como uma lenda urbana em comum nos dois países. Retomando o que Hamlet disse a Horácio:
Há realmente mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode imaginar. Enquanto isso não for provado o contrário, isso também pode ser fruto do imaginário popular, como também uma criatura ainda desconhecida pela ciência ou talvez aí pela humanidade. Deixe seus comentários do que você pensa. Isso pode ser real ou é uma lenda urbana que nos instiga a pensar tantas coisas nesse mundo de grandes mistérios? Um forte abraço e nos encontraremos no próximo vídeo.